Do Instituto Paraná, que a gente está divulgando agora aqui na Rádio Bandeirantes, na Band News TV, em primeira mão para você. E eu já dou aqui as boas-vindas ao Murilo Hidalgo, que é o presidente do Instituto Paraná e vai destrinchar esses números junto conosco. Murilo, bom dia. Nesse cenário estimulado, cenário 1, nós temos um empate técnico entre o prefeito Ricardo Nunes, o candidato deputado federal Guilherme Boulos e dois candidatos surgindo de uma forma diferente, com tudo meio embolado. José Luiz da Atena e Pablo Marçal. Tá me ouvindo bem, Murilo? Bom dia. Alguém me ouve? Sim, estamos te ouvindo, Murilo. Você tá Alguém me escuta? Te ouvindo. Olha, já o Murilo Hidalgo vai restabelecer aqui o contato com a gente para trazer mais números. Pedro, tem um dado bem interessante aqui na pesquisa espontânea do Instituto Paraná. É aquela em que o Instituto não coloca ao entrevistado qual é a cartela de candidatos. E agora a gente já pode falar em candidatos. Você se lembra que até agora falávamos em pré-candidatos porque os partidos ainda não haviam realizado as suas convenções. Com o prazo encerrado, nós já temos aqui os candidatos oficialmente para as prefeituras. Na pesquisa espontânea, Ricardo Nunes aparece com 14% das citações, Guilherme Boulos, 12%, Pablo Marçal e José Luiz da Atena, 5%. Ou seja, Pablo Marçal e José Luiz da Atena, que se colocaram na disputa mais agora, proximamente do prazo final das convenções do que os outros dois adversários, têm menos citações e, proporcionalmente, o lugar que eles ocupam na espontânea é menor do que na pesquisa estimulada. Isso é muito interessante porque, à medida em que a campanha de fato for para a rua, começando hoje no debate na Band, aí sim a gente vai ter uma condição de entender qual vai ser a reação dos eleitores que até agora trabalhavam com as possibilidades Ricardo Nunes, Guilherme Boulos e Tabata Amaral e passaram a ter mais dois ali na cartela de possibilidades. O Murilo Hidalgo está conosco para trazer uma análise a respeito dessa que é a primeira pesquisa depois das convenções partidárias. Murilo, qual é a tua análise? Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia a todos, é uma satisfação estar novamente com vocês. O que mudou em relação à pesquisa passada, Pedro, ao nosso ver, foi um pequeno crescimento, né, tanto do Pablo Marçal quanto do Atena. Os dois candidatos cresceram, certo? Precisamos ver na próxima se esse crescimento continuará sendo mantido ou não. Mas a grande mudança foi essa. O prefeito Ricardo Nunes continua liderando, o Boulos em segundo, mas ambos caíram um pouco, né? Com a subida do terceiro e do quarto colocado. Cláudio Humberto, Murilo Hidalgo está com a gente aí para analisar essa pesquisa importante, sendo divulgada em primeira mão aqui no Jornal Gente, Cláudio. Então, eu estava fazendo a pergunta exatamente sobre a pesquisa, o nosso Murilo Hidalgo. Eu queria saber, Murilo, porque em relação à pesquisa anterior, à exceção do que você destacou, não há muita mudança, mas tem uma questão significativa, números significativos no segundo turno, mostrando que parece que será, não digo fácil, mas é previsível a esta altura a reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Ele tem mais de 50% dos votos, né? E o Murilo Hidalgo, que empataria com ele tecnicamente no período de primeiro turno, tem 15 pontos percentuais a menos, né? Mostrando que o campo, digamos assim, conservador dos candidatos a prefeito é bem mais significativo do que o campo de esquerda ou de extrema esquerda, como é o caso do candidato que está em segundo lugar. É isso mesmo? Você acha que a reeleição podemos inferir que a reeleição de Ricardo Nunes está na mão? Olha, Cláudio, eu te diria, a pesquisa é muito clara isso. No segundo turno, a vantagem do Ricardo Nunes, do atual prefeito, é muito grande sobre o Boulos. Ele vence o da Atena também. O que chama atenção, a gente fez uma simulação do da Atena contra o Boulos. O da Atena também passa o Boulos. O da Atena também está na frente do Boulos. O que mostra que o candidato Boulos vai ter que, nesse primeiro turno, ter que mudar muita coisa, né? Para que ele consiga angariar um outro tipo de eleitor, porque ele tem um teto, a pesquisa está muito clara que ele tem um teto e ele terá muita dificuldade no segundo turno, caso não mude muito a sua estratégia nesse primeiro turno. Fica claro, ao meu ver, que tanto
Nunes, passando ao segundo turno, eles têm uma vantagem muito grande sobre o Datena na realidade de hoje. E aí eu separei aqui também, Murilo, para a sua análise, para explicar para os ouvintes e para os assinantes aqui da Rádio Bandeirantes e da Band News TV as diferenças que existem nessa primeira pesquisa estimulada com os candidatos à Prefeitura de São Paulo sobre desempenho deles em determinados segmentos. E tem algumas coisas aqui bem interessantes, não é? Por exemplo, o voto de Pablo Marçal é predominantemente masculino. O de José Luiz da Atena é mais feminino do que masculino. No caso das faixas etárias dos eleitores, o prefeito Ricardo Nunes tem uma prevalência maior do que a prevalência que ele tem na pesquisa geral entre os eleitores com mais de 60 anos. Pablo Marçal é o oposto, tem uma prevalência entre o público mais jovem, especialmente aqueles que começam a votar agora. Em relação ao nível de instrução, diferenças grandes também aqui entre os candidatos. Guilherme Boulos e Pablo Marçal desempenham melhor entre aqueles que têm ensino superior. José Luiz da Atena e Ricardo Nunes têm uma melhor possibilidade de votação entre aqueles que têm o ensino fundamental. O que você vê nessas diferenças que podem ter influência vamos ver, da eleição mesmo, Murilo? Olha, Thaís, muito boa essa observação, porque antes do Pablo Marçal entrar, olha que interessante, o que mostra que ele pega um público dele, que é o público conectado, né? O público mais jovem, público de mídias sociais, esse público, na verdade, onde o Boulos tinha um desempenho melhor antes do Pablo Marçal entrar, o que mostra que esse jovem também, ele variou do Boulos para o Pablo Marçal, por causa da conectividade. É uma coisa interessante. Outra coisa que chama atenção é o próprio Boulos, né? Ele faz voto nas camadas mais superiores da sociedade, as pessoas com curso superior. Já o prefeito Ricardo Nunes, ele faz nas camadas mais periféricas da cidade, onde tem a força da prefeitura, onde relativamente ele é muito bem avaliado. Então, na verdade, tudo isso serve de estratégia para as campanhas, de como eles vão começar a se comunicar a hora que começar o horário eleitoral no rádio e na televisão, né? Ali a gente vai ver que pode ocorrer algumas mudanças. Oi? Murilo, não, é que você está dando uma explicação muito interessante, baseado nessa análise dos números, pegando as pesquisas anteriores também, né, que você, como você já conversou aqui com a gente no jornal, em primeira mão, né, para a audiência do Jornal Gente, a pesquisa de hoje. Acho que vale a pena a gente repetir. Então, 25 Nunes, 23 Boulos, 15,9 da Atena, 12,5 Marçal. A gente vê o crescimento do terceiro e do quarto lugar. E a gente não pode esquecer, muito pelo contrário, tem que lembrar ainda mais a nossa audiência que hoje é o debate na Band. E isso pode mudar tudo, não, Murilo? Com certeza. Eu acho que hoje, na verdade, a gente vai poder perceber já qual vai ser as estratégias, quem eles vão escolher para perguntar, propriamente quem eles vão agredir mais ou agredir menos, qual vai ser a estratégia deles, se eles vêm mais propositivos ou mais agressivos. Tudo isso hoje, a eleição de São Paulo, na cidade de São Paulo, não tenho dúvida, ela começa para valer hoje no debate da Rede Bandeirantes de Comunicação. Não tenho a menor dúvida disso. A eleição começa hoje. Murilo Hidalgo, eu também vou aproveitar aqui, Pedro, para divulgar então os números das simulações de segundo turno. 3 simulações foram feitas pelo Instituto Paraná nessa divulgação que a gente está fazendo agora aqui no Jornal Gente. A primeira delas envolve os 2 líderes das pesquisas, o prefeito Ricardo Nunes e o deputado Guilherme Boulos. Nesse caso, nós temos 50,1% de intenções de voto no prefeito Ricardo Nunes contra 35,5% de intenções de voto no candidato Guilherme Boulos. Ou seja, há uma diferença aqui considerável entre eles. Num segundo turno, na possibilidade, Ricardo Nunes, José Luiz da Atena, os números são 47 Nunes, 35 da Atena. E numa possibilidade terceira, criada aqui pelo Instituto Paraná, na consulta aos eleitores, da Atena Boulos, olha que interessante, da Atena 43%, Boulos 39%. Murilo, é claro que o Instituto Paraná ele traça aqui várias possibilidades. Agora, nesse cenário da Atena Boulos
Isso aqui é uma amostra do que temos de teto para o candidato Guilherme Boulos, na sua avaliação? Com certeza, Thaís. Isso fica muito claro, tá? Que o Guilherme Boulos tem muita dificuldade de ultrapassar a barreira dos 40%, né? Praticamente foi o que ele fez na eleição contra o Bruno Covas, né? Quer dizer, ele não consegue ultrapassar essa barreira. Mas, ao mesmo tempo, é uma vantagem para ele que ele também tem um público muito fixo, certo? O que dificilmente é para os seus adversários. E ele dá também desse percentual inicial que ele tem, o que dá uma grande vantagem inicial para ele de ir ao segundo turno, né? Murilo, pelo que eu entendi aqui do que você disse até agora para nós, pesquisa nova do Instituto Paraná, hoje tem debate na Band, nós temos 4 candidatos com chances reais de serem prefeitos de São Paulo. 4 candidatos que apresentam aí ou já um percentual bastante elevado a alguns levantamentos, no caso do atual prefeito Ricardo Nunes e do Guilherme Boulos, e 2 candidatos que estão crescendo e precisamos observar qual vai ser o movimento deles daqui para frente, José Luiz da Atena e Pablo Marçal. Esse é o resumo da ópera, Murilo? Hoje, na realidade de hoje, sim, Pedro. Mas só para você ver como é engraçado, né? Com a entrada do Datena e com a entrada do Marçal, a Tabata, que era uma expectativa 60, 70 dias atrás, praticamente hoje ficou muito difícil para ela, né? Você vê como a política ela é dinâmica, né? Pois é impressionante como o Tabata Amaral meio que desaparece, né, à medida que se aproxima o processo eleitoral mesmo. Eu queria saber o seguinte, nesse teto do candidato de extrema esquerda, Guilherme Boulos, isso tem muito a ver com rejeição, não é, Murilo? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que o único ponto da pesquisa onde Guilherme Boulos lidera é o de rejeição. Ele é rejeitado por quase 1/3 do eleitorado, né? Quase o dobro da rejeição, por exemplo, do seu principal adversário, que é o prefeito de São Paulo. Em segundo lugar, vem Pablo Marçal, ali empatado tecnicamente com Datena, também em rejeição. Queria que você comentasse o peso da rejeição num processo, numa eleição majoritária como essa de prefeito da cidade. Com certeza, o Boulos, para ter alguma chance de virar prefeito de São Paulo, Cláudio, ele vai ter que mudar muito, principalmente vai ter idade na horário eleitoral gratuito, para mudar essa realidade. O que chama atenção, Cláudio, é o seguinte, onde o Lula é mais forte, que são nas classes mais baixas, o Boulos não vai bem. Certo? Aí tem um paradoxo. Aí fica a pergunta, por que o Lula não está conseguindo transferir esse voto ao Boulos, nessa classe? Certo? E essa é uma grande questão para a campanha do Boulos, né? Ele não consegue entrar e ele entra numa outra classe onde o Lula também não é muito forte, certo? Então tem um paradigma e tem uma coisa a ser estudada e que a gente vai ver durante a campanha como essas classes vão se movimentar, certo? Agora, que a rejeição do Boulos é alta e é preocupante para ele. E que cenário interessante, Murilo, né, Sônia, que a gente vai verificando aqui. Verdade. Eu não me lembro de termos 4 candidatos aí com chances reais num debate da Band, logo no início de uma campanha eleitoral. Nomes aí que não estão ligados aos partidos há muito tempo, são algumas novidades da política que vão aparecendo. É uma eleição, essa de São Paulo, bem interessante de ser observada e analisada, Sônia. É verdade, Pedro, exatamente essa é a observação que eu faço, igualzinha a sua, o Murilo deve concordar com a gente, né, Murilo? Murilo, daí a gente fala que a partir do debate da Band é que começa a campanha conforme a tradição. E eu sempre te faço essa pergunta e os candidatos vão ser questionados sobre isso. Saúde, segurança pública, mobilidade urbana, ainda são os 3 principais pilares para o eleitor? Com certeza, Sônia, são os 3 principais pilares e o que a gente espera que o eleitor que seja debatido no debate da Band, né? Não agressões pessoais, apesar das pessoas dizerem que não gostam, mas no fundo gostam, né? As pessoas também gostam de ver os candidatos brigando, se degladiando, certo? E vale salientar, Sônia, que hoje nós temos 4 estreantes no debate da Band, né? Nós temos Ricardo Nunes, Datena, e Pablo Marçal e Tabata. São 4 pessoas que nunca disputaram uma campanha majoritária e hoje estarão estreando, né, nos debates. Vamos ver como vai ser o desempenho deles também. O Boulos, nesse aspecto, já é mais experiente, né? E tem uma outra questão também, né, Murilo, interessante, que até agora se colocava, de forma geral, a eleição de São Paulo como uma espécie de plebiscito Lula-Bolsonaro, versão 2024.
com Ricardo Nunes, com apoio explícito do ex-presidente Jair Bolsonaro, e com Guilherme Boulos, claro, com apoio do presidente Lula. E agora a chegada tanto de Pablo Marçal quanto de José Luiz da Atena, primeiro dilui isso. Em segundo lugar, faz com que o próprio eleitorado se divida, porque quando a gente olha ali na segmentação, José Luiz da Atena hoje tem uma entrada muito forte na camada mais pobre da população, que é a camada normalmente que está com Lula. Ao mesmo tempo, Pablo Marçal, pelo discurso e pelo posicionamento, fala ali direto para o coração de boa parte dos eleitores de Jair Bolsonaro. Aí embola tudo, né, Murilo? Com certeza, Sônia. E a gente vai poder perceber durante a campanha que tanto Lula quanto Jair Bolsonaro, de agora em diante, eles tendem a assumir das campanhas. Certo? Justamente um pouco em cima disso que você acabou de falar. Eles tendem a assumir um pouco da campanha. Perdemos o som aí do Murilo, a gente está vendo que o Murilo está conversando conosco ainda. O Murilo Hidalgo é o diretor-presidente do Instituto Paraná Pesquisas, que realiza as pesquisas e sempre divulga em primeira mão aqui no Jornal Gente os resultados para serem compartilhados. Você estava complementando aqui a resposta da Thaís, ô Murilo, na hora em que nós tivemos um probleminha no som, mas nessa linha eu já emendo para você o seguinte, para quem vai acompanhar o debate hoje entre os candidatos, você que sabe todos os números, que candidato que vai ter que tirar voto de que candidato? Conta pra gente aí qual que é a estratégia de cada um a partir desses números que você colheu, Murilo Hidalgo. Olha, a estratégia que eu imagino, né, o do debate hoje, a estratégia que eu imagino é mais ou menos quase todos contra um, né? Todos contra o Ricardo Nunes. A dúvida que eu tenho, qual vai ser a postura do Pablo Marçal? Certo? Se o Pablo Marçal vai escolher o prefeito para polemizar ou vai escolher o Boulos. Essa é a única dúvida que eu tenho. Não tenho dúvida que Datena, Tabata e Boulos devem questionar o prefeito. Certo? Agora, a minha dúvida fica em relação a qual vai ser a estratégia do Pablo Marçal. Se ele vai para cima do prefeito ou se ele vai para cima do Boulos. Né? E o Ricardo Essa Nunes? É Ricardo Nunes tem que tirar voto de quem para garantir um segundo turno mais tranquilo? Hoje, na verdade, para o Ricardo Nunes voltar a crescer, é em cima do Pablo e em cima do Datena. Murilo, a pesquisa mostra também procurou aferir a avaliação que os paulistanos fazem dos governantes, né, do prefeito, do governador e do presidente da República. E impressionam os números de aprovação do prefeito Ricardo Nunes, 58,7%, né, dos paulistanos aprovam a sua gestão, maior do que a do governador de São Paulo, por exemplo, que é muito bem avaliado, que pelos paulistanos em 56,1% de aprovação. O Lula vem em terceiro com 50,6% de aprovação. Em que medida o apoio dessas três figuras poderá alterar o quadro que a gente vê hoje? O apoio dessas duas figuras, né, o governador e do presidente da República, pode apoiar ou pode influenciar na alteração, na mudança de votos ou na definição. Tem muita gente que está indecisa ainda, né? Na definição de votos na eleição para a prefeitura. Olha, Cláudio, eu acho que num primeiro momento, no primeiro turno, todos eles vão tentar se agarrar a isso. Certo? Principalmente o Boulos vai tentar entrar nessa classe de pessoas menos escolarizadas, onde o Lula é mais forte, né? Ele vai tentar se apropriar do Lula para crescer nessa faixa, certo? Acredito que o prefeito de São Paulo também vai querer vincular muito no governador Tarcísio, não tenho dúvida, vai tentar colar muito no governador Tarcísio, mas vai chegar um momento, Cláudio, nos últimos 15, 20 dias, que a eleição vai ser o que a Sônia falou. Certo? Aí vai sobrar as agressões, as denúncias e as propostas nessas áreas que a Sônia falou. Não tenho a menor dúvida que vai chegar para o final, essas lideranças tendem a ter menos peso. Num primeiro momento, que vai ter mais, eles vão tentar inicialmente isso, e a dúvida que eu tenho é até que ponto o Pablo Marçal vai tentar colar no Bolsonaro também, né? Certo? Até que ponto? Que ele possa tentar constranger o prefeito, dizer que ele é o bolsonarista, né? Então, essa é outra dúvida que a gente tem aqui. Qual vai ser a estratégia do Pablo Marçal com relação a isso também? E deixa eu colocar só mais um ingrediente aqui para apimentar ainda mais o debate dessa noite na tela da Band, na Band News TV e na Rádio Bandeirantes. Nós temos
2 candidatos que estão ali muito acostumados com a exposição pública, acostumados com o microfone, acostumados com se expor, José Luiz da Atena e Pablo Marçal. Ou seja, a comunicação para eles é o cerne da vida profissional. Temos ali políticos tradicionais, Guilherme Boulos e Tabata. Guilherme Boulos já tem mais anos de estradas em debates, então, pelo menos em teoria, já tem ali um pouco mais de jogo de cintura, e Tabata Amaral e o prefeito Ricardo Nunes estreando em debates e não tem essa vida profissional ligada à comunicação. Ou seja, nós temos coisas muito diferentes e interessantes hoje para você acompanhar conosco a partir das 10h15 da noite. Antes de me despedir do Murilo Hidalgo, eu quero só aqui, para você que está chegando agora no rádio, na Band News TV, repassar os números da pesquisa estimulada, que é a pesquisa que coloca o cenário de hoje, meus amigos. Não começou a campanha ainda. Tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Esse aqui é o pontapé inicial com o debate da Band. Pesquisa do Instituto Paraná que você confere agora. Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, 25,1%. Guilherme Boulos, 23,2%. José Luiz da Atena, 15,9%. Pablo Marçal, 12,5%. Tabata Amaral, 5,5%. São essas as intenções de voto na pesquisa estimulada à Prefeitura de São Paulo. Números que só colocam ainda, né, Thaís? Mais expectativa para esse encontro de hoje na tela da Band. Obrigado ao Murilo pela participação aqui, parabéns pela pesquisa. E aguardamos agora os próximos levantamentos a partir do debate de hoje, das movimentações dos partidos e dos candidatos. Valeu, Murilo. Bom trabalho para você. Um abraço a todos e uma satisfação participar com vocês.